galerinha animada, tudo bem com vocês? Que saudade estava dos meus amigos, rapaz. Estão lembrados de mim? Eu sou o pastor Rafael, olha só. Eu estou aqui para contar para vocês uma história muito legal, uma história que aconteceu lá no passado, viu? Então, espera junto comigo aí, mas espera aí, deixa eu voltar no passado. No passado eu estava um pouquinho melhor, acho que eu estou um pouco magro agora, né? Então, vou voltar alguns meses atrás, alguns anos atrás aí. Beleza? Olha comigo, olha a mágica aí. Aí, galerinha abençoada, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, viu? Gostaram da mágica aqui? Rapaz, olha, eu acho que eu dei um pouquinho de gosto, acho que eu comi um pouquinho demais, né? Ficou um pouquinho mais forte agora aí. Mas olha, eu tô aqui para contar para vocês uma história muito especial, tá? A história de um guerreiro de Deus ali chamado Josué. Mas como a gente vai abordar a história de Josué? Eu vou falar da onde Josué veio até onde ele chegou. Tá? Josué, ele era um menininho, assim, quando ele ouviu falar que Moisés estava liderando o povo. Moisés ia libertar o povo de Israel. Mas libertar do quê? Onde que eles estavam? Estavam presos, o povo de Israel? Olha, que você possa aprender um pouquinho sobre essa história, como disse o meu amigo, nós vamos voltar um pouquinho no passado ainda, viu? Então, me acompanha aqui nessa história agora. Vamos lá. Gravando? Se você vai assistir, olha aí, se você vai assistir se você vai assistir hoje a nossa história no carro aí junto com o papai e mamãe, cuidado, viu? Segura bem o tablet aí. Se você vai assistir na TV de casa, olha, fica sentadinho no sofá aí, aumenta um pouquinho o volume para você participar dessa aventura. Se você está na sua sala de jogos aí, bem, ó, larga de lado o videogame, larga de lado aí o celular, presta atenção aqui. Agora, se você está com o seu relógio aí, que o seu relógio dá para assistir as nossas aulas, assiste aí também. Olha, mas se você estiver com o celular aí, pode assistir no celular também. Meus amigos, eu quero é que você participe da nossa aula aqui, que você possa se imaginar naquele lugar ali com essas pessoas. Então, eu vou convidar você agora aqui, ó, para dar uma olhadinha, ó. Olha lá para cima. O que vai aparecer agora aí? Ó, o faraó do Egito. A nossa história, ela remonta aqui, ó, mais de 5.000 anos atrás. Olha só, o povo de Israel, vamos dizer assim, quem era o povo de Israel? O povo de Israel eram os descendentes de Abraão, os descendentes ali de Noé, os descendentes de Adão e Eva. O povo de Israel era o povo de Deus, portava as verdades, que levava ali a palavra de Deus, ó, tô com ela aqui do meu lado, ó, a Bíblia, e eram responsáveis por transmitir a verdade, por manter aquela palavra pura e verdadeira, e manter os princípios e os valores de Deus, né, sobre conhecer a Deus, como se portar diante de Deus, como amar a Deus do seu coração, como ser fiel num mundo cheio de dificuldades. E olha só, esse povo de Israel, eles são descendentes até mesmo de José. Lembra de José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo para o Egito? Pois então, José, quando ele ficou como governador do Egito, José tinha um faraó que era muito amigo dele, que era querido, que gostava dele. Só que depois que esse faraó morreu e José morreu, veio um novo faraó. E esse faraó era muito bravo. Esse faraó, ele escravizou o povo de Israel. O povo trabalhava muito, eles eram zombados, eles começaram a crescer, chegou a um número que o povo de Israel era até mais que os egípcios. Se o povo de Israel se rebelasse, ele acabava com os egípcios também, né? Mas o faraó começou a tratar eles como escravos para eles não se rebelarem, né? Mas Deus havia mandado uma pessoa muito especial desde pequenininho. Deus já tinha um plano para a vida de Moisés. Sabe qual é o significado do nome Moisés? Nascido das águas. Então, Moisés, ele estava nos planos de Deus para libertar o povo de Israel. Quando Moisés cresceu, Deus apareceu para Moisés através de uma sarça ardente. Olha o que é uma sarça ardente, tá? É uma arvorezinha que estava pegando fogo ali. Mas depois que ela
O fogo, ela não se consumia. Depois que Deus saiu daquela sarça, ela continuou verdinha, bonita, viva, né? Então, o que aconteceu? Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, você vai liderar, você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. E Moisés aceitou ali com responsabilidade aquele chamado de Deus. E, queridos, Moisés e Arão foram falar. Moisés e o irmão dele, que era sacerdote, foram falar com o faraó. Você acha que o faraó, assim, não, pode ir embora, não, pode ir, não tem problema não. Os egípcios estavam acostumados ali com o povo de Israel como seus escravos, né? Então, olha só, quando Moisés e Arão viraram as costas ali, o faraó começou a maltratar mais ainda os israelitas. Olha aqui nessa imagem de cima aqui, o que ele fez com o pessoal, começou a judiar, começou a bater com relho, começou a açoitar eles, começaram a trabalhar cada vez mais pesado. Olha o que eles estavam carregando, olha aquele negócio de pedra maciça ali, ó. E olha, eu não duvido que aquelas pirâmides, aqueles templos enormes dos egípcios lá não tenha sido o povo de Israel que tenha construído. Tá? Estou apenas dizendo aqui que eu não duvido, não sei se foi. Tá? Mas olha só, queridos, novamente, Deus manda para Moisés agora: Moisés, você vai lá e você vai libertar o povo de Israel. É eu quem estou mandando e é eu que vou fazer isso, mas você vai ser meu instrumento. E aí Moisés foi falar novamente com o faraó, e o faraó assim: não quero saber, não vou libertar. Então aí Deus fala para Moisés: então agora, Moisés, eu vou mandar as 10 pragas. E aí Deus mandou cada uma delas ali, as 10 pragas para o Egito, né? Na 10ª praga se chamava a morte dos primogênitos. Todos aqueles primeiros filhos, né, do faraó, aquelas criancinhas, né, que fossem, né, os primeiros filhos dessas pessoas, de todo o povo ali do Egito, até dos israelitas, se eles não passassem ali, ó, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e no marco da porta ali, quando passasse o anjo na noite, ia ferir aquelas crianças e elas iriam morrer. Olha só, muitas crianças morreram, inclusive o filho do faraó. E aí ele liberou o povo de Israel, mas olha, liberou com segundas intenções. E Moisés liderou, chamou o povo e começou a levar eles para fora do Egito. Tá? E quando eles estão indo para fora do Egito, Deus providenciou durante o dia uma nuvem ficasse sobre o povo de Israel para que o sol escaldante, aquele sol quente, você já foi na praia no verão, né? Não tem uma sombrinha, se não leva o guarda-sol, passa mal ali, né? Então Deus mandou-lhe uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, que nem aquela dali, uma coluna de fogo, assim, ó, para iluminar e deixar o povo bem quentinho. E queridos, quando eles chegaram na frente do Mar Vermelho, maior do que esse lago de Laguna aqui, o povo: e agora, Moisés? Os egípcios estão vindo atrás da gente, vão matar a gente. Moisés: calma aí, Deus está conosco. Estendeu ali o seu cajado. O cajado era uma vara que ele tinha, aquela que está na mão dele ali, dá uma olhadinha naquela vara ali, ó. Ele pegou, estendeu a vara sobre o Mar Vermelho e o mar se abriu. Eles atravessando aquele mar, imagina, no meio do mar, eles olham assim: olha ali, está passando um monte de peixe, um cardume de peixe, olha aquela raia, olha aquele outro peixe grandão. E começaram a atravessar, e quando terminaram de atravessar, os egípcios entraram atrás do povo de Israel. Moisés, com muito pesar, teve que baixar o seu cajado. Quando ele baixou o seu cajado, a água caiu sobre aqueles soldados. Muitos morreram ali. E, queridos, Deus continuou guiando o povo de Israel. Moisés chegou num lugar ali, o povo estava com sede e a água era amarga. Como diz ali, ó, Mara significa água amarga. Tem pessoas que se chamam Mara, né? Algumas mulheres, mas não quer dizer que elas sejam amargas, viu? É apenas o significado do nome, né? E aí, Deus providenciou: seu Moisés, coloca um galhozinho de árvore dentro dessa água aí. E ele colocou um galho de árvore, a água se tornou doce, e o povo tomou água doce, limpinha, gostosa. E aí, mais adiante, o povo começou a ficar com fome. E Deus providenciou o quê? O maná. O maná era um pãozinho gostoso, parecia um pão de mel, que o povo comesse. E depois o povo começou a dizer: mas olha, eu estou com saudade do Egito. Ai, como a gente comia aquelas codorna, aquelas coisinhas assadas, fritinha na panela, era tão gostoso. Mandou uma nuvem de codorna para eles comerem. E aí, eles continuando a viagem, o povo começou a ficar com sede de novo. Deus disse para Moisés assim: Moisés, você fala agora a rocha. Na verdade, você vai pegar o seu cajado, Moisés, a sua vara aí, e vai bater na rocha, vai ferir a rocha. E a rocha vai brotar água. E Moisés fez isso, e a água brotava da rocha, e o povo começou a beber aquela água, e satisfez ali a sua sede, né? Acabou com a sua sede. Queridos, e olha só, depois, mais adiante, Deus pediu para Moisés falar com a rocha. Você sabe quem que significa essa rocha que Moisés feriu? Essa rocha significa Jesus.
É a rocha que nós devemos construir a nossa casa, construir a nossa vida. Imagina, Jesus ele contou uma parábola lá dizendo assim, ó, não construa a sua casa sobre a areia. Na areia vem a onda, desmorona. Você já fez castelinho na beira da praia, na beira da água? Então Jesus faz essa comparação. Construa o seu castelo, a sua vida sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. Então, não faça na beira da praia onde qualquer onda de problemas pode destruir. E aí, Moisés feriu a rocha. Isso significa que um dia a rocha seria ferida. Jesus foi ferido, foi morto na cruz do Calvário. E aí, um outro momento, que ele estava avançando, né? Ficaram 40 anos pelo deserto. Deus disse para Moisés, Moisés, agora você vai falar a rocha. Era para ele pegar o cajado de Arão, que era o seu irmão, que era o sacerdote, né? E esse cajado de Arão representa a graça de Deus. O cajado que Moisés usava, esse que Moisés estava usando ali, significava justiça. Tá? E esse cajado que Arão, que era o irmão o irmão de Moisés, carregava, era o cajado da graça. E aí era para ele pegar aquele cajado e falar para a rocha, não bater na rocha. E ele não pegou o cajado do irmão dele, e ele não falou para a rocha, ele pegou o cajado dele, talvez estava indignado com o povo, com a situação ali, e feriu a rocha novamente. E olha, isso não foi legal, porque Deus tinha pedido para ele falar a rocha. Ele feriu novamente a Jesus. A rocha, lembra, significa Cristo, né? Representa Jesus. É como se nós estivéssemos novamente ferindo a Jesus. Então, Moisés teve consequências disso depois. Ele não chegou a entrar na terra prometida, né? Não porque ele era ruim, não merecia, mas Deus, depois que Moisés morreu, ele ressuscitou Moisés e levou Moisés para morar com ele. Então, olha, Moisés está numa boa, né? Mas olha só, quando avançou o povo de Israel, eles fizeram uma trajetória muito grande. Olha só, aqui, ó, mostrando para vocês ali a trajetória que eles fizeram. Ó. Eles fizeram toda aquela volta ali, ó. Desceram e depois subiram. Eles podiam ir do reto, ó. Olha ali como estou mostrando, ó. Eles podiam ter ido reto, mas Deus pensou, se eu mandar eles irem reto, eles vão ver os filisteus, vão chegar na terra dos filisteus, vão se assustar e vão voltar para o Egito. Por isso Deus mandou eles descerem, fazer toda aquela volta ali, depois subir, ainda dar mais uma volta ali para depois atravessar, sabe o quê? O Rio Jordão. Olha, esse deserto aí que você está vendo, de um lado é o deserto, do outro lado é a Canaã, a terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel. E é a mesma terra que Deus havia dado como herança para Abraão. Então essa terra era deles, né? Então, quando eles chegaram lá, Deus, né, havia dado para Moisés, ali incumbido Moisés, de mandar 12 espias, tá? Eles irem lá e espiarem a terra, né? E verem ali o que ela tinha, o que não tinha, quem que morava lá, como é que era, e trazer um relatório ali para o povo, né? Eles tiveram que atravessar esse rio aí, ó. Esse rio é o Rio Jordão, o mesmo rio que Jesus foi batizado. E hoje muitas pessoas vão lá visitar, querem ver, e esse rio é hoje, essa imagem do rio é hoje, ó. Tá? E aí essas pessoas querem ver, querem ser batizadas, querem ter uma experiência nesse lugar, né? E queridos, os 12 espias, quando eles foram lá do outro lado e foram ver as cidades, eles voltaram, eles chegaram para Moisés e disseram assim, Moisés, olha, nós estávamos lá, chegamos nos barrancos, a gente conseguiu olhar de longe, chegamos até perto da cidade, mas quando a gente estava vindo também passamos uns pomar de uva, né? Uns parreiral, né? Nós chegamos ali, tinha uns pés de mamão, banana, abacate, melancia, manga, melão, tinha de tudo, Moisés. Nossa, olha que a gente trouxe algumas coisas aqui, ó. Trouxeram ali um cacho de uva que 2 pessoas tinham que carregar de tão pesado que era, né? Será que a gente consegue carregar uns cachos de uva aí, meu amigo? Eu e você? Será que a gente consegue carregar uns cachos de uva aí? Olha só. Aí, Moisés começou a ouvir aquele povo, né? E aí 10 dos espias começaram a falar assim, olha, é bom, bonito lá, bastante coisa boa, mas o povo lá é muito forte. Lá eles estão em muita gente, eles podem acabar com a gente. Eu acho que não vai dar certo. Os 12 espias que foram, tinha 2 rapazes ali, que se chamavam Josué, ó, de quem eu estou falando? Caleb, né? Josué já não era tão novinho assim, né? Lembra que Josué estava lá, no Egito, antes de ser liberto, né? E Josué atravessou o deserto junto com Moisés. Ele aprendeu com Moisés a importância de depender de Deus, do poder de Deus, e não colocar suas forças em si mesmo, né? Então, passou alguns dias ali, e teve passou alguns dias, não, passou mais alguns anos. Aí, sabe o que aconteceu? Moisés acabou morrendo. Mas Josué
manteve firme a promessa de Deus no seu coração e seguiu os exemplos do seu líder. E aí, Josué, eles deram um relatório ali para Moisés, falaram assim, olha, é bom, mas é impossível, né? O povo estava dizendo ali. Mas eles começaram a dizer, não, é possível sim, a gente pode conseguir, vai dar certo. Só que aí, não sei se Moisés começou aí na onda do povo, mas passou um tempo, Moisés morreu, né? Como eu havia dito para vocês. E aí, parece que o povo tinha deixado de mão de querer seguir ali Canaã, né? Ou atravessar ali o Rio Jordão e novamente conquistar a cidade de Jericó. E aí, queridos, sabe o que Deus fez? Chamou ali Josué e Caleb. Isso que eu havia mencionado para você. Caleb era um valente guerreiro, né? Um soldado muito astuto, forte e rápido. E Josué era um homem inteligente, um homem que tinha experiência, né? E era dependente de Deus. E esses dois mandaram, sabe quem? 2 outros espias, tá? A ir lá fazer novamente ali uma avaliação do lugar, tá? Eles estavam avançando para a cidade de Jericó, era a primeira cidade que eles encontraram depois do Rio Jordão. E aí, a história desse guerreiro, ou seja, desse herói de Deus chamado Josué, que começa, né? Então, Josué veio desde lá do Egito, depois que Moisés morreu, ele que agora começou a liderar o povo. Josué diz agora que é possível, enviou os 2 espias foram de noite lá, chegaram lá as muralhas de Jericó, eles estavam querendo subir, e aí uma mulher apareceu para eles, eles chegaram, não fale nada, não fale nada. E ela assim, calma. Disse, olha, nós estamos espiando, a gente veio aqui, e ela disse, olha, eu sei que foi Deus quem mandou vocês. Ela sabia, e sabe como é o nome dessa mulher? Raabe. E ela morava ali em cima do muro, olha onde ela morava, em cima do muro. Pode uma coisa dessa, construir uma casa em cima do muro. Então, Raabe morava em cima do muro. E aí, chegou ali nos ouvidos, né, do rei ali daquele lugar ali, do governador daquele lugar, que o quê? Que tinha intrusos ali do povo de Israel. Esse rei mandou capturar essas pessoas e matar essas pessoas. Raabe foi rapidamente falar com eles e escondeu eles, tá? Colocou eles num lugarzinho ali, cobriu eles de palha, deixou eles escondidinhos ali, e os camaradas chegaram lá, você viu aqueles caras que estão aqui perseguindo ou espiando aqui em Jericó? E Raabe chegou e falou para eles, olha, não vi nada. Eu acho que eles foram embora para lá. Se vocês forem para lá, vocês podem até alcançar eles ainda. E aí, quando os soldados foram, Raabe estava descendo eles ali pela janela da sua casa, descendo eles pelas muralhas. E sabe, eles disseram assim, nós vamos voltar, Raabe. Nós vamos voltar e nós vamos invadir essa cidade porque Deus há de dar a vitória para nós. Nós vamos conquistar a cidade de Jericó. E ela falou assim, olha, mas poupe a mim e poupe a minha família. E sabe o que um daqueles espias falou? Falou assim, então faz o seguinte, você vai amarrar tecido vermelho na sua casa, para quando a gente volte aqui, esse tecido vai representar que é aqui que você está e que a gente não vai destruir esse lugar. Olha só, eles mal saíram dali, ela já foi colocando aquele tecido vermelho lá, para que ninguém invadisse a casa dela. Ela colocou aquele tecido por um monte de lugar na casa dela. E aí, gente, passou-se mais uns dias. Os espias chegaram lá para falar para Josué, Moisés já tinha morrido, chegou lá, Josué, o lugar é lindo, muralhas enormes, mas Deus vai nos dar ali a vitória. Olha só, lá emana leite e mel, lá tem umas vaquinhas com uns ubres desse tamanho, deve dar muito leite. Rapaz, nós vamos estar em fartura de coisa lá, e Deus vai dar a vitória para nós. Aqueles espias já chegaram diferente dos outros, falando mal, não vamos conseguir, a murmuração, as pessoas falando tudo que não vai dar certo, não vai dar certo, não vou conseguir, eu nasci assim mesmo. Sabe aquelas pessoas que se conformam com as coisas que não vai dar certo? Gente, Deus quer pessoas otimistas, perseverantes, pessoas que olha, ruim tá, mas vai ficar bom. Olha, não dá não, vai dar certo sim, nós vamos conseguir. E olha só, eles chegaram tão otimistas lá, Josué, então Deus vai nos entregar essa cidade. Agradeceu esses espias e, conforme Deus havia ordenado, o povo se reuniu e marchou em direção à cidade de Jericó. Aí Deus disse para Josué o que ele tinha que fazer. Mandou os sacerdotes e mandou o povo lá, e eles chegaram em Jericó. Chegando em Jericó, o povo deu a volta ali 7 vezes, durante 7 dias, a volta nas muralhas de Jericó. Imagina, e não era um lugar pertinho ali, é como se fosse a cidade de Tubarão, nós fazendo a volta em toda Tubarão aqui, 7 dias, 7 vezes. E no final dos 7 dias, imagina aquele monte de gente em cima dos muros, vem que vocês entrar aqui, nós vamos matar vocês, entra aqui, vamos tentar entrar aqui que vocês vão ver. E quando terminou ali os 7 dias,
Deus havia mandado era para os 7 sacerdotes tocarem as 7 trombetas ali, feitas de chifre de carneiro. Eles começaram a tocar as trombetas. Primeira vez. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. 7ª vez. Caiu as muralhas de Jericó e o povo de Israel avançou e acabou com os soldados e conquistou aquela cidade. Olha só, que maravilha! Josué conduzindo o povo de Israel, chegando nas beiras daquelas muralhas, e manda o povo dar todas aquelas voltas, tá? Como você está vendo aqui, deram 7 voltas ali os sacerdotes, junto com a Arca da Aliança, né? Aí quando terminou ali de dar as 7 voltas, eles trocaram as 7 trombetas, as muralhas caíram. O povo de Israel conquistou a cidade de Jericó. Queridos, o que nós podemos tirar aqui de lição disso? O guerreiro, né, como Josué, como Caleb, mas aqui nós podemos ver assim, que muitas vezes ao longo da nossa vida a gente vai aprender com o pai, com a mãe, com as pessoas que estão à nossa volta, com o professor, a professora. Essas pessoas muitas vezes vão nos ensinar ali lições, né? E essas pessoas, a gente pode aprender com os erros da gente ou a gente pode aprender com os acertos dos outros. E é tão bom a gente ver assim, uma pessoa que é temente a Deus, que é responsável, que é humilde, que é amável, que ama as pessoas, se preocupa com as pessoas. E eu queria ter essas pessoas sempre do meu lado, né? Então, por que a gente mesmo não agir dessa forma? De forma otimista, perseverante. Tá? Olha só, vou mudar agora aqui. De forma otimista, perseverante, sermos ali pessoas que vão basear a sua fé na palavra de Deus. Essas histórias elas se encontram lá no livro de Números e no livro de Josué. São as 2 histórias que eu contei para vocês e estão aqui na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre vai nos guiar em meio aos caminhos que a gente encontra na nossa vida, que às vezes podem ser difíceis, mas ela sempre vai mostrar que com fé, otimismo, com perseverança, mas com dependência de Deus, nós vamos ser vencedores. Olha, quantas Jericó tem aí para a gente conquistar na nossa vida? Quantas muralhas nós vamos encontrar? Quantos gigantes nós vamos derrubar? Tenha certeza de uma coisa, você jamais irá lutar sozinho. Deus estará sempre do seu lado. Vamos orar? Feche seus olhos comigo aí e vamos fazer uma oração. Querido Deus e bondoso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque nós podemos agora ouvir uma linda história da Tua Palavra. Essas histórias, Senhor Deus, possam se tornar realidade na nossa vida. Ao nós andarmos, Senhor Deus, na Tua companhia dos Teus santos anjos, companhia do Teu Santo Espírito, nós possamos ser vencedores, Senhor Deus. Dê aqui agora um ótimo dia, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço então, galerinha, e até a nossa próxima história aí, viu? Bye!